Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre algumas coisas que nós precisamos nos afastar delas e algumas coisas que nós precisamos nos aproximar. E eu vou começar aqui conversando com vocês e ver o que o Espírito Santo conversa com a gente, né? Que eu recebi muito enquanto eu estava olhando esses textos aqui hoje. Que no capítulo 4 de Efésios, no versículo 17, tem um título aqui na Bíblia dizendo a santidade cristã oposta à dissolução. Dissolução são imoralidades, desejos sexuais, depravações e outras recomendações mais que o apóstolo Paulo nos orienta, não só nesse texto, mas também em outros textos, né? Mas eu não vou me deter em algo específico, vou estar assim, passando e tendo uma noção junto com vocês aqui de tudo que a gente está lendo. O texto diz assim: isto, portanto, eu digo e no Senhor eu testifico, que você não deve mais andar como também os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós temos uma referência para viver. Qual é a nossa referência de vida? O Evangelho. O Evangelho de Jesus. Jesus é a referência para nós, o Filho do Homem. Então não ande na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, obscurecido nas trevas, sem ter a luz do Evangelho, como ele cita os gentios, que o entendimento deles não tinha sido iluminado ainda pelo Evangelho, né? Pela luz do Evangelho, pela verdadeira luz. Mas nós somos diferentes, nós fomos iluminados. Então, essa exortação é para que você não ande nos seus próprios pensamentos, nas trevas de entendimento, mas com sabedoria, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, que não é o nosso caso. Nós não somos ignorantes. Nós temos recebido o Evangelho e o poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus, para mudar nossa história, mudar nossa vida, mudar nossos relacionamentos, mudar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas relações humanas. E essa classe de pessoas que Paulo cita, ele diz que eles se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução, se entregaram à imoralidade, à depravação, a degradação moral, a perversão, a corrupção. E com avidez, com um desejo inflamado de cometer esse tipo de torpeza, de coisas torpes, de coisas que nós abandonamos quando se aproximamos e recebemos a luz do Evangelho. E ele diz assim, que eles se entregaram à dissolução com avidez, com esse desejo inflamado, para cometer toda a sorte de impureza. E aí o apóstolo diz assim, mas não foi assim que nós aprendemos. Não é assim que nós estamos sendo instruídos. Na verdade, nós estamos sendo instruídos pelo Evangelho de Jesus, pela vida prática de Jesus. Como eu disse a semana passada, aquele que quer saber de Deus, aprenda a sua doutrina. E qual é a doutrina de Deus? É a doutrina da instituição A, B ou C? Não, a doutrina de Deus é a doutrina do Filho do Homem. Jesus é a nossa referência. Tudo que Jesus encarnou, tudo que Jesus viveu e foi, é o que precisamos viver e ser. A encarnação de Jesus e a expressão exata de Deus nessa terra.
Então nós fomos chamados para serem imitadores de Deus na face de Cristo. Imitadores do Filho de Deus. Imitadores do Jesus homem, do Filho do homem. Por isso que ele era chamado de Filho do homem. Porque ele era um homem que nem nós, sujeito às mesmas paixões, mas nascido não de uma semente pecaminosa como a nossa, mas ele nasceu sem pecado. Mas nós, quando nascemos de novo e cremos no Evangelho, recebemos a nova vida de Deus em nós. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, não é sobre essa classe de pessoas que cometem esse tipo de torpeza que nós devemos andar, porque nós aprendemos. E se de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, nele quem? Em Cristo, segundo é a verdade de Jesus. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho. Que no sentido ao trato passado, quando você andava na vaidade dos seus próprios pensamentos, que você se despoje então do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Todo tipo de concupiscência e essas depravações e essas coisas que eu estou citando aqui que nós devemos nos afastar. Essas coisas, nós precisamos despojá-las, porque elas estão presentes no velho homem. Elas já estão no homem. Elas se manifestam. Mas hoje nós temos a nova vida. Estamos sendo instruídos na nova vida. Se é, como ele disse aqui, se nele fostes instruídos segundo a verdade do Evangelho, que você se despoje desse velho homem e se renove no espírito do vosso entendimento, que você renove a sua mente e que você se revista desse novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão que procede da verdade, a própria verdade do Evangelho, a própria verdade de Deus. Cristo é a verdade. Por isso, deixando a mentira, deixando as impurezas, contaminações, imoralidades, impudicícias, obscenidades. Obsceno é o que é contrário ao pudor. A impudicícia é falta de pudor, falta de moral, é uma pessoa que vive na imoralidade, na indecência, na falta de honra. É isso que essas palavras significam. As pessoas que vivem em desonestidade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O Salmo 4 também faz referência a esse texto que eu li, que ele diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o seu coração e sossegue. Deita no travesseiro e pensa no que você vai fazer, e pensa nas suas ações, e descanse, sossegue. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dei lugar ao diabo. Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Agora eu pergunto para vocês, isso é evangelho ou não? Fazer o bem ao seu próximo, fazer o bem ao necessitado, fazer acolhimento do necessitado. Então tem muita coisa aqui que nós devemos nos afastar, da dissolução, da depravação, das impurezas, da obscenidade, da impudicícia, das palavras torpes, da imundícia. Não saia da vossa
boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é aquela que contraria ou fere os bons costumes, que fere a moral e a decência, que revela um caráter vil. Palavra torpe é desse jeito, indecoroso, infame, que causa repulsa. Uma palavra asquerosa, nojenta muitas vezes, que não saia da nossa boca esse tipo de palavra, que nós possamos nos afastar para longe disso. Longe de vós também a palavra torpe, e sim, unicamente uma palavra boa para edificar, que construa, que edifique as pessoas conforme a necessidade das pessoas e que transmita graça àqueles que te ouvem. Não precisa ser uma palavra pautada num versículo, pode ser uma palavra do seu vocabulário, mas uma palavra que edifique uma pessoa, que construa, que agregue, que o motive, que o levante para cima. Porque agindo dessa forma, com esse mau proceder, as pessoas entristecem o Espírito de Deus. Ele diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual você foi selado. E aí ele continua dizendo coisas que nós devemos nos afastar. Longe de vós toda amargura. Longe de vós a amargura, que é um padecimento da moral da pessoa. É uma pessoa que vive aflita, angustiada, triste, com solidão, com desgosto. É uma pessoa muitas vezes intransigente. Antes, você precisa se afastar da amargura, porque a amargura é resultado das frustrações, das situações que você vive muitas vezes. A amargura, ela vem de situações não resolvidas. Ela vem de relacionamentos não resolvidos. Amargura são causados por ira, inveja, fofoca, sentimento de descontentamento. Tudo isso deixa a pessoa amargurada. Muitas vezes nós sabemos que uma pessoa está amargurada, porque o seu semblante, ele deixa transparecer frequentemente. E muitas vezes afeta até o estado físico da pessoa. E você nota uma pessoa amargurada pelas suas atitudes, pelos seus gestos, pelas suas palavras. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. As raízes de amargura, elas são geradas desse tipo de procedimento, esse sentimento de descontentamento, relacionamentos não resolvidos, situações não resolvidas, frustrações, invejas, fofocas, atitudes desse tipo. A recusa cega, muitas vezes, de reconciliação. Isso aguça a amargura e alimenta as suas raízes. Coisas que nós devemos abandonar. Abandone a amargura. Toda murmuração, críticas que destroem. Uma alma amarga contamina outras pessoas. Uma alma amarga entristece o Espírito Santo. Amargura, sentimento de culpa, falta de perdão, alimenta as raízes da amargura.
ausência de comunhão com a pessoa. Por isso que precisamos aproximar de uma pessoa e não afastar. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Mas você não espalha com o Evangelho, você agrega com o Evangelho, praticando o Evangelho e acolhendo o necessitado, ajudando. A ausência de comunhão quebra relacionamentos. Por isso que as pessoas amarguradas, elas não conseguem resolver as coisas. Não dê lugar à amargura, ressentimentos. O que é ressentimentos? É ressentir aquilo. A pessoa fica moendo, remoendo aquilo. A raiva, o ódio, a vingança, as mágoas, até a autopiedade, mágoa até de si mesmo. Muitas pessoas amarguradas têm isso. Sentimentos de culpa, inferioridade, autopiedade, autodepreciação. Pessoas amargas são assim. Vergonha, incredulidade e muitas vezes rebeliões que existem nos relacionamentos. A amargura, ela causa problemas físicos. Úlceras, gastrites, problemas neurológicos, depressões, problemas nervosos, insônia, esgotamento da pessoa. Por isso, se nós identificar a amargura em nós, vamos tratar isso rapidamente. E se você identificar, não em você, mas identificar em outras pessoas, você tem que praticar o Evangelho e acolhê-las para que elas se libertem da amargura. É bom a gente saber daquilo que nós temos que deixar de lado e aquilo que nós precisamos acolher. Liberte-se da amargura. Você precisa ouvir o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho, o Espírito Santo. Perdoe as rejeições, as faltas de amor, as injustiças, os abusos, as traições, os descuidos, os descuidados. Enfrente a dor do ódio, porque a amargura produz ódio. A amargura produz toda espécie de coisa ruim. E descaminha a pessoa, desencaminha. Decida perdoar. Nós já falamos sobre perdão, não vou falar sobre perdão hoje. Mas decida perdoar. Quando você perdoa, você ama. E quando você ama, o amor encobre uma multidão de transgressões. Deixe as pessoas livres e liberte-se delas. Livre-se do passado. Uma pessoa amargurada vive vivendo um passado que já passou. Não avança, não caminha. Vamos avançar. Continuando o texto de Efésios, depois que ele fala da amargura, ele fala também: longe de vós toda cólera. A cólera é uma febre, é uma doença. Mas aqui ele está falando no sentido das pessoas se encolerizar. Uma pessoa colérica, cheia de esse colerismo, encolerizada, é uma pessoa cheia de raiva, raivosa. A pessoa que se irrita com facilidade. São pessoas que têm vontades fortes, teimosa, uma pessoa de cabeça dura, pessoas explosivas, agressivas, dominadoras, ambiciosas, impulsivas. São as pessoas encolerizadas. Longe de vós toda cólera, longe de vós toda a ira. Como disse anteriormente, irai, mas não pequei. Põe a cabeça no travesseiro, pensa e descansa. Antes de fazer qualquer coisa, põe a cabeça para refletir. Toda a ira, longe de vós toda a gritaria, toda a confusão.
toda blasfêmia, que é uma ofensa e um insulto àquilo que é considerado digno de respeito ou referência. Os fariseus muitas vezes blasfemaram contra Jesus, porque ele curava no sábado, porque ele curou as pessoas, um paralítico depois de perdoá-lo. Eles blasfemaram no seu coração. Longe de nós toda blasfêmia, longe de nós toda malícia, inclinação para o mal, má índole, maldade. Isso é malícia, engano, disputas, astúcias, ardil, ludibriar. Longe de vós, olhar malicioso. Longe de vós, ele diz aqui, toda a cobiça, desejo de possuir ou conseguir algo sem moderação, desejo por bens, por riquezas, por honra, por avidez. Isso faz parte da concupiscência. 1 João 2, 16 e 17 diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Esse mundo que ele está dizendo aqui é o nosso mundo interior. É de onde vêm todas essas coisas. Esse mundo aqui significa isso. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele diz o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo interior. É desse mundo que ele está falando, porque é esse mundo que tem a concupiscência da carne, é esse mundo que tem a concupiscência dos olhos, é esse mundo que tem a soberba do viver. E Deus não nos trouxe ao mundo para vivermos essa concupiscência, essa soberba da vida. Deus nos trouxe para viver em liberdade, porque o mundo passa em sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece sempre. E você sabe, né? O pecado original lá de Gênesis, quando a mulher foi enganada pela serpente, olha o que diz aqui, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher, vendo concupiscência dos olhos, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba de ser maior que Deus, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, ver, a concupiscência da carne, desejável. Então a mulher comeu, deu ao seu marido e ele comeu, e eles caíram ali no Éden, por causa da concupiscência, por causa da cobiça. Longe de vós todas essas coisas, antes, sede uns para com os outros benignos. Seja bom, se aproxime do que é bom, sede compassivos, alguém com paz, perdoando-vos uns aos outros, como também vocês foram perdoados em Cristo. Sede imitadores de Deus, andai em amor, como também Cristo nos amou, mas longe de vós toda impudicícia, como disse anteriormente, falta de pudor, de moral, presença de imoralidade, indecência, falta de honra e desonestidade, longe de vós isso.
Longe de vós toda sorte de impurezas, longe de vós toda sorte de cobiça, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices que são coisas arrogantes, presunçosas e zombarias. Sabei, pois, que alguém que é incontinente, que não se controla, que não tem controle, que não tem moderação, tem herança no reino de Deus. Nem os avarentos, nem os idólatras. Antes, como Paulo diz ali em Filipenses capítulo 4, versículo 5, a vossa moderação seja conhecida diante dos homens. Seja moderado, não seja incontinente. Incontinente é o contrário de moderado. Incontinente é aquele que não se controla. O moderado se controla. Você é moderado porque você tem domínio próprio, fruto do Espírito Santo em você. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Nenhum impuro sem pureza, nenhum avarento apegado ao dinheiro tem herança no reino de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Semelhante ao texto que eu iniciei lá, né? Lá em Efésios. O que constitui a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, que é aquele que tem um despudor, que é libertino, libidinoso, sensual, desregrado, desejo maligno, e avareza, que é idolatria. Avareza é apego ao dinheiro. E apego ao dinheiro é idolatria. Porque o avarento é idólatra. Ele ama mais o dinheiro do que qualquer coisa. Porque é por essas coisas todas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós andávamos atrás, num outro tempo, vivendo nela, mas agora não. Por isso nós devemos nos despojar igualmente disso tudo, deixar de lado, nos afastar da ira, da indignação, da maldade, maledicência, na linguagem obscena, não mentindo uns para os outros, porque você já se despiu do velho homem, você se revestiu do novo homem, criado segundo Deus em retidão e verdade, em retidão e justiça procedentes da verdade. Você se revestiu do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tudo foi criado pelo próprio Cristo encarnado. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, amados, se revista como um eleito santo de Deus, terno de afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É dessas coisas que nós precisamos nos aproximar. Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e se alguém tem motivo de queixa contra outro, como o Senhor Jesus vos perdoou, também você deve perdoar. Também você deve acertar as coisas. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo, que é o que une a perfeição daquele que está caminhando no caminho do discípulo de Jesus. O amor é o vínculo da paz, da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Paulo diz aqui em Colossenses: portai-vos com sabedoria para com aqueles que são de fora. Aproveite as oportunidades.
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, não excessiva, não dura, temperada, porque nós somos sal da terra. O sal não veio para estragar o alimento. Se você botar sal demais, estraga o alimento. Você é o tempero dessa geração. Você é a luz dessa geração. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Seja a vossa palavra temperada com sal, para vocês saberem como deveis responder a cada um. E você sabe. Amém? Você sabe como responder, porque você está sendo instruído, não no meio religioso, você está sendo instruído em Cristo, no Evangelho, nas coisas simples. Isso aqui não é um conto. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é a palavra de Jesus. Se considerar o outro superior a si mesmo. Você não dessignificar o seu semelhante. Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus ensinando no Sermão do Monte, disse assim: eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno. Ele diz assim: quem proferir um insulto. Essa palavra no original significa raca. É você não dar significado a uma pessoa. Você dessignificar uma pessoa. Fulano, para mim, tanto faz, tanto fez. Fulano saiu da minha lista. É disso que está sendo falado aqui. Qualquer um que chamar o seu irmão de raca, desqualificado, insignificante, não é falar com a boca, é no coração. É você dessignificar. Qualquer que fizer isso, já sabe o caminho. Por isso que o Evangelho é acolhimento. O Evangelho é muito mais. Então seja a sua palavra agradável para você saber como deveis responder a cada pessoa. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O mesmo que ele escreveu aos Colossenses, ele escreveu a Éfeso. Portanto, não sejais participantes dessas coisas, pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês sois luz. Andai como filhos da luz. Então tem coisas que eu tenho que deixar de lado. Tem coisas que eu tenho que me afastar e tem coisas que eu tenho que me aproximar. Eu preciso andar como filho da luz, porque o fruto da luz consiste, aí ele diz, em toda bondade, justiça e verdade. Santidade, verdade, justiça e bondade, lembra? Essa é a base do caráter de Jesus, fixada no amor. Amor e esses 4 atributos, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, provai-as. Porque o que eles fazem oculto, até o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, e a luz veio ao mundo, e a luz é o Evangelho é Jesus. Quando Jesus iniciou seu ministério, o texto lá de Mateus capítulo 4 diz que a região que havia sombra de morte, a luz brilhou. Hoje a luz de Deus está sobre nós, a luz do Evangelho de Jesus.
Mas todas as coisas são reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te ilumina. Vede prudentemente como você anda, não como nécio, e sim como sábio. Equacione o tempo, porque os dias são maus, e não vos torneis insensatos, mas saiba compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você ande em Deus. Andar em Deus é andar em Cristo. Andar em Cristo é andar no Evangelho. Andar no Evangelho é seguir a boa nova. Enchei-vos do Espírito. Fale entre vós com palavras, com salmos, com cânticos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e faça ações de graça, dando ações de graça e dando graças a Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, na palavra de Cristo e na palavra do Evangelho. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Amém. Amém.